Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia para você que nos assiste pela TV UFMA no Maranhão e pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as perspectivas do mercado financeiro para os nossos indicadores macroeconômicos. E a gente vai conhecer as perspectivas desse mesmo mercado para a nossa Bolsa no final da semana com o termômetro da Bolsa. Mas temos outros assuntos bem importantes para tratar aí com vocês. A gente vai repercutir duas matérias, aí uma do Estadão e uma da Folha de São Paulo, que acabam colocando aquele viés ali mais voltado para a austeridade, para o corte de gastos, colocando inclusive o sucesso da política econômica nos governos anteriores, algo bastante recorrente aí na nossa história econômica do Brasil. Mas a gente vai debater isso com vocês, eu e o André vamos trocar aqui algumas ideias. E antes de tudo isso, eu vou dar bom dia para o André. Bom dia, André, como você está? Bom dia, Débora, tudo bem? Bom dia a todos os nossos telespectadores. Segunda-feira é dia de saber o que o mercado está achando aí. O mercado está bem azedinho aí, está começando a preparar terreno para a alta da Selic. A gente vai comentar sobre isso aí daqui a pouco, vamos ver também o termômetro da Bolsa. E vamos ver aí que a narrativa já está começando a ser dada, né? Que é o governo só dá certo porque você teve reformas antes e a economia está crescendo muito, não pode ser assim, a gente não tem a capacidade de crescer tanto. Então vamos ver aí como que tá as narrativas aí agora dos liberais aí em relação ao atual momento econômico do Brasil. Mas antes de tudo, Débora, já vamos passar agora aí para a agenda do nosso dia. Uma agenda bem enxuta hoje, então quando a gente olha aqui para a agenda, poucos indicadores de uma forma geral, mas coisas importantes aparecendo aqui na agenda. Então vamos dar uma olhada como é que ficou, né, a agenda do dia de hoje, o que já saiu, o que está para sair, o que deve ficar no radar. Então, aqui no Brasil, relatório Foco Semanal, esse já conhecido nosso, sai toda segunda-feira e traz ali as perspectivas do mercado para os indicadores macroeconômicos e a gente vai discutir com vocês. 9h30 da manhã saiu o PIB do segundo trimestre do Chile. E 10h15, o diretor do Fed, o Christopher Waller, vai discursar aí em um evento, numa abertura de um workshop de verão, vai falar sobre bancos, pagamentos e finanças em Washington. 12h30 aqui a gente tem o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, participando de uma palestra em um evento em Belo Horizonte. E esse ponto aqui, né, pensando num cenário mais doméstico, pensando na nossa agenda aqui doméstica, deve ficar bastante no radar depois das falas do Roberto Campos Neto na sexta-feira. Então a gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar do Focus e dos outros assuntos aí que envolvem, inclusive, esse tal do risco, né? Como é que isso está sendo visto pela mídia hegemônica, pela grande mídia brasileira. 15 horas sai a balança comercial semanal e depois, às 10h15, o Banco Popular da China define as suas taxas de juros aí de longo prazo, 1 e 5 anos. Taxas base de referência aqui da China de 1 e 5 anos. Então, hoje o foco deve ficar pensando em cenário mais no exterior, com o Christopher Waller, inclusive, porque a gente tem aí toda a expectativa pelo início, né, do simpósio de Jackson Hole e muitas expectativas aí pelo que o Jerome Powell vai falar, a semana também de ata. Então isso deve ficar bastante no radar no exterior. Depois, às 10h15, a taxa de juros da China também deve ficar bastante em foco, mas isso só vai refletir amanhã aqui no nosso Ocidente. E pensando em Brasil, o ponto mais esperado aí é o Gabriel Galípolo falando nesse evento em Belo Horizonte. Vamos então já começar o nosso giro de mercado, porque essas esperas aí em relação à política monetária da China, outros dados que devem sair também durante a semana aí em relação à inflação em outros países da Ásia, estão mexendo com a Bolsa e está todo mundo cauteloso, né? Vamos esperar para ver o que vai dar aí e ninguém quer fazer nada, né? Exatamente. Ninguém quer muito se posicionar, então hoje a Ásia ela acabou ficando um pouco refém tanto desse sentimento de cautela como também da realização de ganhos. O Nikkei 225, por exemplo, eu vou colocar ele aí na tela para vocês. O Nikkei 225 ele teve um momento mais de realização de lucros, ele acabou cedendo hoje 1,77. Isso porque na semana passada, o Nikkei 225, depois dessa queda grande que a gente está vendo, que foi aquela fatídica segunda-feira, que o Nikkei 225 acabou sofrendo muito, tendo perdas muito aí aprofundadas, com toda a questão da desvalorização e depois revalorização do iene. A gente tem essa retomada da bolsa japonesa após isso, principalmente na semana passada. Lembrando que o Nikkei 225 teve um feriado na semana, depois ele volta
aí do feriado com uma alta de 3,45%, uma alta bastante robusta, e acaba sofrendo um pouco de realização. Então o Nikkei 225, ele tem aí essa trajetória de alta, essa retomada das altas, depois dessa queda bastante expressiva, volta do feriado com um novo fôlego, inclusive subindo bastante, subindo mais do que outras bolsas asiáticas, e já era esperado que ele sofresse um pouco de realização. Só que teve um outro porém aí, uma outra questão, que fez com que o Nikkei 225, inclusive, se descolasse das bolsas asiáticas. Embora a gente tivesse ali as bolsas indo para direções contrárias, né, e não indo numa única toada, ali em bloco para uma única direção, as bolsas ficaram mais mistas, o Nikkei 225 ainda teve um fator a mais que fez com que ele caísse 1,77 e desse quase uma liderada ali nas perdas da Ásia. Porque o iene voltou a se valorizar hoje, então o iene valorizado acaba, como eu já expliquei em algumas outras ocasiões, trazendo um pouco de incerteza em relação às exportadoras, e aí a gente tem uma grande parte da bolsa japonesa dependente das exportadoras japonesas, e a gente sabe que isso acaba puxando também o Nikkei 225 para baixo, porque tem uma perspectiva de menor lucro para essas exportadoras. Então o Nikkei 225 sofreu aí por alguns pontos específicos, não só a realização de ganhos depois da retomada, quando a gente teve um alívio maior dos dados dos Estados Unidos em relação às questões recessivas, mas o Nikkei 225 ele também tem toda essa questão cambial que é muito importante de ser analisada. E um iene mais valorizado acaba trazendo esse cenário não tão favorável para exportadores, e aí a gente tem esse ajuste um pouco mais duro, mais rígido no Nikkei 225. Então, por isso que ele teve essa queda mais expressiva, mas aqui ainda já retomando, né, continuando na retomada ali, não teve uma queda tão brusca como a gente viu nos outros momentos, então ele continua nessa trajetória de recuperação, sinais de recuperação aí, mas agora foi realmente realização junto a esses outros pontos. Vamos agora para o Brasilzão, que a gente vai começar a ver a narrativa, né? Essa narrativa que vai começar a ser criada, começa no mercado financeiro, aí vai para os grandes jornais, grande mídia, para os grandes analistas liberais econômicos, daí depois vai para os bancos. Então vamos ver aí o que está acontecendo aí. Por que você tem esse boletim Focus aí tão azedo essa semana? A gente teve aí divulgações de dados bem favoráveis em relação ao crescimento econômico, o IBCBR, que é um termômetro do PIB, crescendo acima do esperado, você teve bons resultados do setor de serviços, do comércio e tudo mais, e aí você teve aí um aumento aí da projeção em relação ao relatório, a relação ao PIB, né? Então, o crescimento econômico do país. Então, você aumentou aí o PIB desse próximo ano, desse ano aqui, que a espera agora é de 2,23%. Só que qual que é a desculpa agora? A gente está crescendo acima da nossa capacidade, a gente não consegue crescer tanto assim, porque o desemprego está muito baixo, o salário está muito alto, a gente está falando aquele português bem claro, né, que o pessoal gosta de falar, eles estão justificando que a gente está crescendo artificialmente, não é um crescimento natural, a gente está fazendo um crescimento falso aí, e com isso a gente vai ter mais inflação, então eles aumentaram aí a taxa de inflação para esse ano para 4,22%. Junto com isso, você tem um câmbio que ainda está valorizado, mesmo com as quedas observadas na última semana. A gente ainda está com um câmbio de 5,31 aí na projeção. E isso daí vai fazer com que, pelo menos ano que vem, a gente tenha uma queda menor aí da taxa Selic, chegando só em 10%, ou seja, só uma queda de meio ponto percentual. Isso num cenário que a gente está imaginando que vai começar a ter queda após queda da taxa de juros nos Estados Unidos. A primeira aí vai ser em setembro, então você teria mais espaço para atuar nesse ponto. E com o segundo semestre, que historicamente e provavelmente a gente vai ter aí uma desaceleração ainda maior da inflação, com a queda do preço dos alimentos aí se confirmando. Mas o que vai estar no discurso agora é que o Brasil está crescendo muito, está crescendo demais. Então, e tudo isso é para preparar o terreno para a gente ter aí nos próximos dias, nas próximas divulgações, antes da próxima reunião do Copom, de já começar a pensar em aumentar a taxa Selic. Está em 10,5%, não duvide que a gente chegue aí em 11% aí nas próximas divulgações. Inclusive a gente tem aí XP anunciando que espera um aumento aí, que a Selic termine em quase 12% esse ano. Você já tem outros bancos também entrando nessa mesma toada aí. Então começou a chiadeira, agora eles querem porque querem aumentar a taxa de juros da economia, né?
Exatamente. Inclusive, na sexta-feira, teve uma reunião no Banco Central com economistas de mercado a gente lê de mercado financeiro, então é assim que a gente entende, de que a taxa Selic poderia subir até 2 pontos percentuais. Então, esses 10,5 ou os 10 ali no ano que vem poderiam se tornar aí 12, né? Então, e a gente já começa a ver essa narrativa mesmo, como o André falou, sendo construída tijolinho por tijolinho, né? Então, primeiro teve toda aquela questão cambial. Então, o câmbio poderia pressionar a nossa inflação, porque a gente tem alguns custos que acabam tendo maior sensibilidade à questão cambial, e isso poderia trazer a inflação para cima. Então, essa foi a primeira narrativa construída para tentar já colocar a taxa Selic num patamar mais alto. A gente começa a ver num segundo momento, ou quase concomitantemente aí, um DI futuro, né, as taxas de juros futuras subindo em vários vencimentos, não num vencimento só, mas aqui em vários vencimentos ao longo da curva toda, tanto aqueles mais próximos da gente agora, como aqueles mais distantes, tipo 2032 e assim por diante. A gente já começa a ver essas taxas de juros subindo, indicando que o mercado, sim, acreditava em uma taxa de juros mais alta. E aí a gente começa a ter toda essa construção. Se vai ter inflação, a gente vai subir a taxa de juros para tentar conter o câmbio por diferencial de juros e tudo isso. Mas tem um segundo ponto aqui. A gente ainda não vê essa pressão aparecendo nesse ano, mas eu não duvido nada, como já falei em outros momentos, que isso vai começar a aparecer no Focus, porque na taxa de juros futura, nessas negociações de DI futura, elas já estão aparecendo faz tempo. Essas pressões não são de hoje. E se a gente começa a ter dados mais favoráveis, o mercado começa aí sim pressionar ainda mais com os juros futuros, como aconteceu na sexta. E aí nessa reunião, economistas de mercado colocando ali seu posicionamento que a taxa de juros teria espaço para subir mais 2 pontos percentuais do patamar atual, e outros pontos ali já aparecendo, como a própria sinalização do Roberto Campos Neto na sexta-feira, de que ele não vai medir esforços para subir juros se necessário. E aí os analistas de mercado, de uma forma geral, já começaram a colocar quase como dado. E isso é muito importante, porque vai começar a refletir não só nas taxas de juros futuros, como a gente viu na sexta-feira, porque os vencimentos mais curtos, aí esses sim, mais próximos da gente, começaram a subir, porque depois que o Campos Neto falou que não vai medir esforços para subir a taxa de juros se necessário, para botar a inflação na meta, o mercado já começou a colocar realmente como dado que em setembro, que é quando acontece a próxima reunião, mesmo que aconteça ali aquele movimento de cortes na taxa de juros dos Estados Unidos que a gente já está esperando, a taxa de juros aqui já pode subir, o que falta é definir a magnitude. Então a gente já vê o mercado dando esse recado para o Banco Central, não só nessa reunião com analistas, com economistas, mas também esses analistas colocando quase como dada a possibilidade de alta em setembro. E isso pode influenciar bastante nas decisões do Copom. Então a gente vê pressões vindas de todos os lados, elas só ainda não estão aparecendo no Focus para esse ano. Até porque o mercado tem um pouquinho de cautela aqui para subir o Focus, justamente pensando em acertar. Mas se a gente já teve essa sinalização do Roberto Campos Neto na sexta, lembrando que o Focus fecha na sexta também, nada vai surpreender se a gente começar a ver, não na próxima semana, um pouquinho mais para frente, essas expectativas subirem no Focus também. Então, tudo isso, né, já está sendo aí moldado para tentar trazer esse terreno mesmo, para que já esteja tudo preparado para receber uma possível alta de juros na reunião de setembro. Então, aqui a gente já vê toda essa narrativa pronta. E falando em narrativa, vamos ver aí como é que a grande mídia está falando sobre a melhora que a gente teve, principalmente do IBCBR, que acabou surpreendendo bastante. Como é que a grande mídia está vendo isso, né, André? Nossa, aqui a gente vê, atividade em alta é boa notícia, mas há riscos. Com escalada do gasto público, qual escalada não sei, mas tudo bem, emprego e renda alimentam a inflação. É preciso sinal de austeridade para conter juros. Ou seja, a gente está crescendo esse ano porque o governo teve um maior gasto público ano passado. Isso aí influenciou o nível de emprego e o nível de renda da economia brasileira.
mas também deve ter mexido no clima, né? Esse gasto muito elevado deve ter gerado as enchentes no Rio Grande do Sul, essas ondas de calor que geraram essa alta do preço dos alimentos, né? Porque é isso que ele está falando, né? É o poder mágico aí que você tem aí do gasto público em gerar inflação de oferta, né? Então, provavelmente o governo gastou muito e isso aí gerou inflação no Sul. Eu estou entendendo mais ou menos assim como isso, né? Então você precisa de austeridade para não ter corte de juros. Ou seja, o que ele está falando aqui? A gente está crescendo muito, então a gente não pode crescer tanto porque isso é ruim. Tem que ter corte de gastos, isso daí vai significar o quê? Reduzir a renda do brasileiro, vai significar aumentar o nível de desemprego, mas você vai ter a inflação controlada. Só que, não sei qual que vai ser a mágica, né? Você conseguir controlar a inflação, porque você vai conseguir controlar a inflação via queda na renda geral, ou seja, vai ter menos renda, menos pessoas comprando, os empresários eles vão ter medo de subir preço. Vamos dizer assim, vamos traduzir de fato aí, é isso. A gente precisa gerar uma certa piora na economia para controlar a inflação. Ou seja, se você perder seu emprego, é tudo assim um sacrifício ao Deus Mercado, tá, gente? Então você aí é um dos escolhidos para ser sacrificado pelo Deus Mercado para conseguir melhorar a inflação. Ah, mas eu preciso do meu emprego, preciso pagar a conta. Ah, mas fazer o quê? A inflação está quase em 4,20. Ah, mas não é um valor baixo? Não, mas tem que ser 3, não pode, a gente tem que sacrificar você aí. Mas eu tenho que pagar minhas contas. Fazer o quê? Essa é a narrativa, na verdade. É isso que acontece. E eles estão falando isso basicamente porque está crescendo muito, não pode crescer tanto. Quando na verdade eles não querem que cresça muito, porque isso pode ser prejudicial aí para os planos aí, financistas, de austeridade e tudo mais. E, obviamente, é só mais uma desculpa para manter os juros lá em cima, alto pra caramba, e continuar aí nessa vida fácil aí de conseguir lucro recorde à base aí de título público lastreado, sendo o lastro aí das principais operações financeiras aí do sistema bancário brasileiro, né? Ainda bem que a notícia está aqui, ó, colocando bem na primeira linha, em caps lock, em caixa alta, o que a Folha pensa, porque realmente o que a Folha pensa, né? A Folha pensa exatamente assim, como grande parte do mercado financeiro também pensa assim. E o que eu acho mais curioso desse tipo de notícia é que é quase sempre um método, né? Sempre tem uma boa notícia acompanhada de um mas, um porém, né? Então a gente vê aqui, atividade em alta é boa notícia, poderia parar por aí, mas, e aí é que vem o grande problema da notícia aqui da Folha, mas há riscos, então já começa a colocar uma narrativa, até para entrar no imaginário das pessoas, essa narrativa aí sendo também construída na cabeça das pessoas, porque crescer é uma boa notícia, mas ela traz riscos, e que riscos traz esse crescimento? Então, crescer é uma boa notícia, mas tem risco, pera lá. Então, tem a escalada do gasto público, o emprego e a renda que vão alimentar a inflação. A gente sabe que brasileiro tem medo de inflação. Brasileiro, historicamente, sofreu bastante com a inflação. Então, toda vez que a gente coloca ali a inflação como um ponto para alimenta a inflação vai subir, a inflação está fora de controle, analistas de mercado projetam a inflação mais alta, isso já começa dentro do histórico, por tudo que a gente passou de cenário inflacionário no passado, a criar um medo também na população brasileira. Poxa, vai alimentar a inflação, isso vai pesar no meu bolso em algum momento. E aí o emprego e a renda alimentam a inflação, nesse caso? Sendo que a nossa inflação, quando a gente olha inclusive por grupos, a gente vê que não é da inflação, não é do emprego e da renda que está vindo. Muito vem dos alimentos, que o André muito bem falou. Tem questões climáticas, tem questões de seca, tem questões ali de chuvas excessivas, alimentos perecíveis estragando com todo o calor que a gente está enfrentando, mas aí você começa a ver que o emprego e a renda estão alimentando essa inflação. E começam a repetir esse discurso, às vezes sem pensar sobre ele, colocando, não, é verdade, se subir o emprego, se subir a renda, as pessoas vão ter mais dinheiro, vão gastar, vão subir preço. E aí aquela ideia mesmo de inflação de demanda como se fosse a única causa. E aí qual é o único remédio que o mercado vê e que economistas ortodoxos veem? Então vamos subir os juros. Porque aí você puxa o freio de mão da economia e baixa na marra, né? Mesmo os setores ali, por exemplo, setor de serviços,
A gente vê que às vezes sobe, mas está muito mais controlado do que os alimentos. Aí você baixa na marra, por exemplo, uma inflação que está vindo possivelmente de setor de serviços que não está problemática, mas aí o mercado coloca como problemática. Você puxa esse freio de mão, baixa na marra, mesmo que ainda a gente tenha pressão inflacionária dos alimentos, que é o que vai pesar no bolso do trabalhador lá no final. Aí além de sem emprego e com uma renda menor, ele ainda vai ter toda a pressão vinda dos alimentos, porque a inflação, que a taxa de juros não vai resolver. Então aqui a gente começa a ver essa narrativa realmente sendo construída tijolinho por tijolinho. É um tijolinho do Focus, é um tijolinho ali dos juros futuros, é o tijolinho do dólar que vai pressionar a inflação. E aí, muito disso criado artificialmente, né, como eu sempre brinco, o mercado criando seus próprios cenários. Então a gente vê cada tijolinho sendo colocado nessa narrativa para depois você comprar essa narrativa sem pensar. E aí, analistas de banco repetindo, grande mídia repetindo, a TV repetindo. A gente vai comprando essa narrativa e repetindo também essa narrativa sem pensar que a gente está falando que é nosso emprego e nossa renda que estão alimentando uma inflação que não vem daí. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de notícia, e a Folha pensa dessa forma, como o Estadão pensa dessa forma, como outros grandes veículos pensam dessa forma, porque eles também estão à mercê do mercado financeiro que pensa dessa forma. E aí eu trago uma outra notícia já no gancho disso, né, porque é o mercado financeiro que pensa dessa forma. Essa pessoa, ela é economista da XP e ela está ali em grandes veículos de comunicação também, como colunista, se não me engano, que é a Zeina Latif. Né, porque aí é uma coisa ou outra, né, André? Ou é porque cresce e isso pode ser prejudicial, então sempre tem um mas, um porém ali, uma coisa para quebrar, ou cresce porque está trazendo efeitos acumulados, como a gente está vendo aqui. O país começa a ter sinais concretos de efeitos cumulativos das reformas estruturais. Aí quando você abre a notícia, ela está falando que o Brasil está crescendo agora por conta do governo Temer. Então, as reformas que foram feitas no governo Temer estão surtindo efeito agora. Então, ou é problema porque cresce, ou cresce porque está refletindo aí outros governos. Isso acaba aparecendo sempre. Porque se teve um governo, vamos pensar no Lula 1, que cresceu, é porque foi devido a governos anteriores e ajustes que foram feitos em governos anteriores. Aí muda o governo, não cresce, porque é porque está preparando o terreno para o futuro. Eu sempre brinco, governo neoliberal é tão bom que só dá certo quando acaba, né? Parece que dá tão certo, mas só dá certo quando acaba. Não, não é isso. A gente viu como é que ficaram as questões, principalmente se a gente quer falar de renda, de emprego, de questões trabalhistas, como ficou no governo Temer em diante com a reforma trabalhista. Era ajuste abaixo de inflação, era renda sendo achatada. Então, mas é isso que, na verdade, o mercado quer. O mercado quer esse corte de gastos, ele quer que a renda fique achatada, ele quer ali que tudo seja dentro da austeridade. E aí, nossa, quando dá certo, deu certo porque foi o passado. Nunca é uma medida econômica do presente. É sempre, mas foi o governo passado que fez. E quando dá certo, não dá certo no governo passado, é porque é reflexo do governo anterior. É como o André brincou, né? O longo prazo macroeconômico mais longo, né? É o maior longo prazismo econômico do mundo. O governo Lula 1 e 2 deu certo porque o governo Fernando Henrique fez o terreno. Daí o governo Temer e Bolsonaro foram uma catástrofe porque gastou-se muito no governo Lula e no governo Dilma. Daí agora dá certo porque teve reforma aí no governo Temer. E vamos pensar o seguinte, ele está falando aqui da reforma trabalhista principalmente, né? Um dos maiores desafios que a gente está tendo na economia brasileira é justamente no mercado de trabalho, que está muito baixo, realmente o desemprego está extremamente baixo, só que ainda tem um grande problema de qualidade na formação desse emprego. A gente mostra aqui para vocês a quantidade de pessoas que ainda estão trabalhando sem carteira assinada, a quantidade de gente que está trabalhando por conta própria, ou seja, um aumento da pejotização e também da informalização do trabalho. Então esse é o reflexo. Você tem um mercado cada vez mais inseguro. Você está justamente aí cada vez mais inseguro aí dentro do mercado de trabalho. Esse é o reflexo. Mas não, isso daí que está fazendo a economia aumentar, melhorar, segundo aí nossa querida Zeina Latif, né? Não é o aumento do salário mínimo acima de valores reais, porque isso renda na mão do trabalhador só gera inflação, tá? A pessoa compra e isso daí vai gerar inflação, não pode dar dinheiro para pobre aí na visão dessa pessoa. Não é o gasto público aí que aumentou o nível de investimento da economia brasileira.
brasileira. Não, porque isso daí também só gera inflação. Não é o aumento da demanda que está fazendo com que as indústrias, depois de um verdadeiro cataclisma que foi aí a indústria brasileira durante o governo Temer e Bolsonaro, com capacidade ociosa chegando a quase 50% em alguns casos, com fábrica rodando em um dos 3 turnos somente, aí, com 1/3 da sua produção. Não, isso aí não tem problema. Agora que está tendo investimento, deve ser porque o governo Temer fez essa reforma. Na hora que estava fazendo as coisas aí, não tinha, né? Então, é isso, né? Basicamente é isso, né? Sempre você tem, então, a melhora é fruto do passado, mas quando você tem agora uma demanda que está fazendo a indústria crescer, não é isso, não. Eu adoro esse longo prazismo aí, porque é sempre a culpa dos outros, né? É a famosa frase do Homer Simpson, né? A culpa é minha, então eu coloco em quem eu quiser, né? Então, mas é sempre assim, né? É sempre os outros, a crescimento vem porque os outros fizeram certo e a derrocada é porque você fez errado, né? Vamos fechar então o programa, Débora, porque acho que já deu tempo e a gente tem que falar aí da nossa grande live aí que a gente vai ter no dia 27, né, Débora? Que a gente vai receber nada mais, nada menos aí do que o professor Bresser Pereira, aí, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Ciência e Tecnologia, autor de diversos livros, extremamente estudado nos cursos de economia, né? Ele está lançando um livro novo aí, O Fracasso Neoliberal, Os Segredos do Modelo que Promete Riqueza e Distribui Injustiça, né? Então, vale muito a pena ver. Eu já vi dezenas já de palestras dele, em congressos que eu já fui, em palestras que ele faz aí em faculdades, aí, sempre muito bom, sempre muito aguardado aí esse evento aí. Então, gente, já garante a vaga aí no iclmercado.com.br, aproveitando que é um programa de economia. Então, vamos lá se inscrever, porque vocês vão ver o quanto vocês vão aprender e se aprofundar aí mais nesse assunto econômico aí, e daí o sininho já fica ligado para vocês quando vocês forem ver no dia 27 aí, já vai avisar vocês. E agora, né, não deixem de se inscrever. Inclusive, Fracasso Neoliberal, o segredo do modelo que promete riqueza e distribui injustiça, tem muito a ver com o que a gente estava falando até agora, né, e que nunca esse fracasso é atribuído ao próprio governo neoliberal. E agora vocês ficam com o Rolê em Série na sequência, estão em excelente companhia, William Deluca e Guga Noblar vão ficar com vocês aí na próxima 1 hora, e a gente volta amanhã, eu ia falar na semana que vem, pelo amor de Deus, é segunda-feira, a gente volta amanhã para trazer aí os principais pontos da agenda de amanhã e a gente cumpre as dívidas e passa o termômetro da Bolsa para ver o que o mercado está esperando para essa semana, amanhã com vocês. Então, um beijão e até lá. Até mais, gente. Tchau. Tá a fim de ter uma aula com o ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, doutor honoris causa, eleito maior intelectual do Brasil em 2014 e um dos grandes professores que a gente tem no nosso país? Pois é, tô falando de Bresser Pereira. Ele que vai nos dar uma aula dia 27 de agosto sobre o fracasso do neoliberalismo. Primeiro, você vai entender que história é essa de neoliberalismo, entender por que esse sistema que prometeu distribuir riqueza só distribui miséria e injustiça e também conversar sobre alternativas para esse sistema tão cruel. A aula acontece dia 27 de agosto, uma terça-feira, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. E é uma chance absolutamente imperdível de aprender com um nome que é uma referência no Brasil e no mundo. Se inscreve agora no botão Saiba Mais e a gente vai estar junto aprendendo numa aula sem replay, inédita e ao vivo com Bresser Pereira.